1 Reis 18, 21. Diz assim o texto: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-lo, e se Baal, segui-lo. Porém, o povo nada lhe respondeu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Feche os olhos. Senhor Jesus, Tu és o Deus que faz. O Senhor tem nos dado fidelidade e misericórdia muitas vezes aqui nesse lugar para falar nos nossos corações através da palavra. E nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, reunidos na Tua presença para adorar o Teu nome, para bendizer o Senhor, porque Tu és bom. Tu és o Deus digno do ser adorado e glorificado. Fala, Deus, que nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Assentai-nos, glorificando a Jesus com as palmas. Como é bom, irmãos, nós servirmos a Deus por uma convicção de fé. Convicção de fé. A palavra que Deus tem para nós aqui nessa noite. Às vezes eu fico olhando, irmãos, determinadas situações de pessoas que poderiam ser pessoas firmes na presença do Senhor, irmãos que poderiam ser exemplos na face dessa terra. No entanto, são pessoas que não conseguiram ter uma convicção de fé. Às vezes estão em cima de um muro, estão aí, sabe, balanceados na fé. Momento está na igreja, momento está no mundo, momento está na igreja, às vezes está dividido. Na igreja é uma coisa, em casa é outra. Às vezes é um crente, mas é aquele crente light. Ele é crente, mas toma uma cachaçinha de vez em quando. E diz que é só por, vamos dizer assim, como um certo cidadão que dizia ser crente, dizia: não, eu posso tomar uma cachaçinha, pode estar escando, cair cabelo na rua, mas em casa, uma cachaçinha pode. Tem crente assim, crente meio crente. Ele bebe na vida, às vezes na igreja, às vezes está prostituindo, às escondidas. E às vezes usa até uma expressão: ninguém está me vendo. Por isso, irmãos, que nós, na convicção de cristão, temos que ter convicção de fé. Qual é o Deus que nós servimos? Qual é a exigência que Ele requer da minha parte e da tua? O que Ele nos ensinou? Será que Deus ele se agrada de situações que às vezes o homem as ocultas fazem? Será que Deus se agrada do pecado? Será que Deus aplaude o pecado, irmãos? É claro que não. Deus ele nos quer na sua presença, vivendo uma vida debaixo da obediência e santidade. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós temos que ter uma convicção de fé. Qual é o Deus que nós servimos? O nosso Deus é exigente. Às vezes eu fico olhando pessoas que trabalham na empresa e fazem tudo que o patrão pede a um funcionário excelente. Mas dentro da igreja ele é um fracasso, porque não obedece, ele não faz por onde viver a palavra. Tudo que é tratado ele pisa em cima, desobedece, faz tudo ao contrário. Será que isso é correto? Evidente que não. Isso vai custar um preço lá na frente. Escute, nós somos responsáveis por aquilo que nós colhemos lá na frente, porque nós plantamos hoje. Então precisamos tomar cuidado. Servir a Deus é compromisso.
Ele é, irmãos. Deus é exigente, sim. Deus é exigente. Ele requer de nós santidade. Tanto é que o Senhor, Ele nos deixou mandamentos, princípios, é para nós seguir. Vocês podem ler a Bíblia e ver que Deus nunca foi um Deus de desorganização. Deus sempre encaminhou o povo para a santidade. Deus sempre conduziu o povo com princípios, com mandamentos. Não existe, irmãos, sabe, um povo desejado. Nós vemos que Israel o tempo inteiro sofrendo, pagando preço pela rebeldia e desobediência. Mas foi falta de Deus falar? Claro que não. Em toda época Deus levantava profetas, Deus levantava homens, aleluia, destinados para levar a mensagem de correção, a mensagem de confronto, porque às vezes tem pessoas que querem ouvir mensagem só de oba a oba, só mensagem que agrada, querem ouvir profecias que agrada. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus é contigo, varão. Meu Deus. Mas o varão está com a vida mais desconcertada do que tudo. Aí ele ouve essa mensagem, aí o varão está lá dizendo: ó, Deus está agradando de mim, olha a profecia que veio. Escute, irmãos, Deus tem uma palavra para nós aqui. Deus nunca desagradou do povo desconcertado. Na ocasião aqui, nós lemos um versículo e Deus tem algo para falar aqui, mas eu quero comentar um pouco dessa passagem, irmãos, um pouco sobre o ministério do profeta Elias. Foi um grande homem de Deus, o profeta que confrontou a nação de Israel pelo pecado, ele confrontou o rei Acabe pela falta de compromisso, pela omissão de responsabilidade de um rei, porque um rei fracassado leva a nação inteira a se perder. Um pastor fracassado leva o rebanho inteiro para a condenação. Então nós temos responsabilidade, irmãos, de pregar essa palavra como ela é, como ela nos ensina. E aí o fato que aconteceu é que o rei Acabe estava levando o povo inteiro a perder, porque ele arrumou uma esposa maligna, uma mulher perturbada, idólatra, e Acabe, conhecedor das leis de Deus, ele nem sequer poderia ter casado com aquela mulher, porque ele já estava começando tudo errado. Ele arrumou uma mulher idólatra para um casamento. Isso torna-se um jugo desigual. A condição de Acabe, como um líder, ele estava totalmente fora da direção de Deus. Esta era a visão de Acabe. Só que não somente ele estava correndo um sério risco de sofrer danos, consequências pela desobediência, como a nação também que ele conduzia, porque estava na sua responsabilidade. Só que Acabe, ele deixou de ouvir as leis de Deus, deixou de observar as leis e os mandamentos do Senhor, para ouvir uma esposa rebelde, maligna, uma mulher totalmente perturbada, sem a direção de Deus. Então vai, Acabe. Acabe estava indo rumo ao fracasso, e eu quero dizer aqui nessa noite: a desobediência, ela vai nos conduzir no caminho do fracasso, no caminho da perdição, no caminho da derrota. Não adianta ir por esse caminho. Vamos obedecer a palavra que é melhor. Estamos no tempo final, irmãos, e às vezes nós vemos aí a falta de compromisso, a falta de responsabilidade. Mas Deus, Ele tem nos chamado, eu vejo o Senhor, irmãos, nos orientando nesse tempo final, para nós pregarmos essa palavra, aleluia, como ela é. Nós não podemos ficar querendo achar um jeitinho brasileiro, para tentar agradar A, B, C, D, sabe? Eu vejo pessoas, pastores, às vezes querendo arrumar um jeitinho para agradar alguém. Esse irmão aí tem um dízimo muito alto, eu tenho que fazer isso para segurar a igreja. Você vai segurar uma pessoa debaixo do pecado, adúltero, profano, ensina o caminho certo para essa pessoa, porque às vezes o interesse pelo dinheiro é maior do que o
compromisso de ensinar uma alma que está indo caminhando para a condenação. Só que todos os bens dessa vida, eles param e encerram por aqui. Mas as coisas que são lá do alto, elas são permanentes. Os meus olhos foram abertos para não enxergar as coisas que são lá de cima. Aleluia. Porque elas são permanentes. Eu enxergo aqui as coisas que são terrenas. Portanto, não posso me deixar levar por nada dessa vida. Porque compromisso com Deus tem que ser acima de todas as coisas. Então Acabe estava direcionando o povo ao quê? A condenação. E o que estava acontecendo? A nação estava padecendo. Elias foi um profeta que confrontou a nação. Não vai chover segundo a minha palavra. 3 anos e meio de seca. O povo penando. Cadê a chuva? E a colheita? Tem chuva? Como que vai colher alguma coisa? O povo pagando o preço. Elias, ele foi procurado por tudo quanto é campo, por Acabe. Só que Deus estava preservando a vida do profeta. Você não vai se apresentar diante de Acabe enquanto eu não disser. Elias estava segundo a orientação do povo. Chegou o momento de Elias se apresentar diante de Acabe. E esse era o momento que ele deveria se apresentar, mas segundo a direção de Deus. E quando Elias se aproxima de Acabe, quando Acabe avista Elias, ele já usa uma expressão e diz assim: és tu o perturbador de Israel? Será que era Elias que estava perturbando Israel? Elias disse: não, Acabe, você está equivocado. Eu não tenho perturbado Israel, mas é o contrário, é você. És tu, Acabe, e toda a casa de Israel. Eu não tenho perturbado, mas tu e a casa de teu pai, aqui no versículo 18, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos teus deuses, a Balaíns. E aí, naquele momento, irmãos, Elias, ele prossegue com o discurso. Ele diz: agora manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Olha aí, queridos, uma pausa aqui para nós entendermos. Eram 450 profetas de Baal, com mais 400 profetas de Azera, que comiam na mesa de Jezabel. Ou seja, aqueles profetas estavam ali a serviço de Jezabel, ou seja, para profetizar somente aquilo que agradava. Escute aqui, está cheio de profetas assim. Eles querem profetizar aquilo que agrada a massa, aquilo que vai agradar a multidão, mas falar a verdade no nome do Senhor é para quem tem compromisso com a palavra. Nós não fomos chamados para agradar a multidão, mas nós somos chamados para agradar a Deus e pregar aquilo que Ele nos manda. Aleluia! Glória a Deus. Pregue a palavra, índice a tempo, fora de tempo. Fale o que Deus te manda. Profeta de Baal, de Azera, comia na mesa. Estava ali como, vamos dizer assim, aqueles cachorrinhos numa coleira. E Jezabel tinha todos ali um cachorrinho na coleira, assim, ó. Você vai falar o que eu mando para vocês. Que profeta é esse, meu Deus do céu? Que só fala que agrada o outro. Cadê a direção de Deus? O pior, irmãos, que esses profetas, juntamente com Acabe e também o rei, a Jezabel, melhor dizendo, esses profetas, eles
eles estavam unificados para levar uma nação inteira à perdição. Não era algo assim que estava agradando a Deus. O povo estava em uma ruína, adorando deuses, adorando a Baal, Balaís, deuses que todavia Israel sabia que isto era abominável aos olhos do Senhor. Só que o rei estava conduzindo o povo à perdição. Só que em todo tempo, eu quero dizer aqui, Deus nunca vai deixar o povo enganar. E só vai para a condenação eterna quem de fato quer ir mesmo. Só que Deus vai levantar sempre profetas a todo momento para anunciar a palavra e confrontar o pecado. O pecado não tem que ser apalpado, mas tem que ser confrontado pelo poder da palavra. A palavra muda o homem, muda a mulher. A palavra tira, a palavra tira. A palavra liberta. Aleluia. Esta palavra tem poder para mudar. Elias diz: vamos fazer um desafio agora. Pode reunir tudo. Todos esses profetas falidos teu aí. Estou usando essa expressão porque Elias, ele estava com autoridade, irmãos, nas mãos, que Deus deu para ele naquele momento ali. Foi o momento dele. Agora é a vez de Elias, ele tinha toda a autoridade ali que Deus deu. Junta todos, vamos para o Monte Carmelo. Glória a Deus. Então Acabe, ele faz o que? Ele obedece a Elias, convoca, irmãos, todos os filhos de Israel, todos os profetas, reuniu todos os profetas no Monte Carmelo. Aí foi o momento desse versículo que nós lemos aqui. Elias, ele olha para o povo e diz assim ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então vocês sigam o Senhor. Se Baal é o Deus de vocês, então tudo bem, segue a Baal de uma vez. Escute isso aqui, irmãos. Deus deu liberdade para mim e para você. Escute a palavra. Nós temos livre opção de escolha. Eu volto a dizer, nós servimos a Deus por uma convicção do céu. Eu sirvo a Deus porque eu sei que Ele existe, que Ele é tudo na minha vida. Eu não posso brincar com o meu Deus. Ele é o Senhor, eu preciso ter temor. Não é medo. Tem pessoas que têm medo do pastor. Medo, o pastor vai me ver. Aprende a ter temor de Deus. Porque se você tiver temor e não medo, você vai respeitar as leis e os mandamentos da palavra. Mas se você tiver medo de ir para o inferno, eu tenho medo, eu tenho medo do inferno, é tão estranho, a Bíblia fala que o bicho nunca morre, o fogo nunca vai apagar. Aí as pessoas se estremecem de medo, mas não faz nada para obedecer, não vai resolver nada para obedecer. Mesma coisa a pessoa dizer: eu tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer, mas não resolve absolutamente nada. Ou com medo ou sem medo, uma hora vai ter que ir embora dessa terra. Agora, uma coisa é certa: eu preciso ter temor de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Porque eu sei, irmãos, que se eu fizer por onde, o Senhor vai me colocar na terra que Ele me colocou. Se nós fizermos por onde, nós vamos conquistar o céu. Agora, a condição que estava o povo, cocheando em dois pensamentos, ou seja, eles não tinham uma definição de qual Deus que ele servia. Será que nós vamos para o lado de Baal? Peraí, mas tem as leis de Deus aqui, nós temos que obedecer. É como se eles ficassem assim divididos. Aí Elias disse assim: olha, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é o Deus de vocês, então vocês vão seguir o Senhor. Mas se Baal, então segue a Baal de uma vez. Glória a Deus. Decide o que vocês querem. Sabe o que Deus está falando aqui para nós essa noite?
nós precisamos decidir o que nós queremos. O que você quer? Servir a Deus? Não sirva a Ele. Não fica criando transtorno, trazendo escândalo para a obra de Deus. Porque tem pessoas que, como eu disse, às vezes de dia está na igreja, ou à noite está na igreja, durante o dia está nas mazelas, na mentira, sabe? Na cachaça, na bebida, enfim, em uma série de situações. Mas aí depois está na igreja, paletózinho, gravata, muitas vezes. Alguém olha e você é um crente, às vezes, durante o dia, ele está totalmente fora dos princípios da palavra. E à noite está lá, Senhor, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim. No outro dia de novo, começa, sabe, a vida nossa aqui é muito passageira para nós ficarmos aí com dois pensamentos na cabeça. Nós não somos criança mais. Cada um de nós temos uma responsabilidade na nossa mente. Assuma essa responsabilidade e seja um cristão de verdade. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é o Deus de vocês, não chega a Baal. Se o Senhor é o Deus de vocês, então vocês vão seguir a Deus. Ou seja, para seguir a Deus, tem regras e princípios. Então, se vocês quiserem, abandone Baal. Agora, servir a Deus e a Baal não vai funcionar. Aí escute só, irmãos, o povo ficou em silêncio. Por que o povo ficou em silêncio? Porque de fato o povo não tinha convicção de fé. Eles não tinham certeza do Deus que eles estavam servindo. Ou seja, eles estavam, todavia, meus queridos, obedecendo regras de um rei falido, fracassado, chamado Acabe. Portanto, o povo estava indo à ruína dia após dia. Elias convoca o povo para esse desafio. O desafio foi no Monte Carmelo. Ou seja, Elias, aos olhos humanos, toda desvantagem ele tinha, porque ele estava ali, somente ele naquele momento, diante desses tantos profetas, 400 profetas de Azer, mais 450 profetas de Baal, ou seja, totalizando aí 850 profetas, 450 mais 400, então vai dar 850 profetas. Analise, meu Deus do céu, olha aqui, vamos ler novamente, vamos lá, versículo 19: agora pois manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Ou seja, olha só, se alguém orasse assim, Elias vai, essa batalha ele vai perder. Só que Elias tinha uma convicção de fé que nós precisamos ter. Você acredita que Deus vai responder você? Escute só, meus queridos. O desafio foi aceito. O povo aceitou. E aí, meus queridos, naquele momento, qual era o desafio? Versículo de número 22. Versículo 23, melhor dizendo. Olha o desafio. O que o povo, irmãos, olha só. Temos, pois, 2 bezerros. E eles escolham para si um dos 2 bezerros, um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. Eu prepararei o bezerro e porei sobre a lenha, e não colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Olha só, irmãos, e há de ser que o Deus que responder com fogo, este é o Deus. O povo disse: olha, esse desafio é bom. Eles falaram que era um desafio bom porque eles pensaram que Elias, ele todavia ia perder esse desafio na mente deles. Só
que Elias, irmãos, ele estava convicto de uma fé pura diante de Deus. Escute aqui, irmão. Tenha convicção de fé, porque no momento que você mais precisar, Deus ele vai te socorrer. Ele vai abrir uma porta para você e vai te abençoar. Então fizeram, meus queridos, prepararam ali o altar. Primeiro, os profetas de Baal. E eles começaram, irmãos, a invocar Baal. Desde a manhã até o meio-dia. Eles começaram invocando Baal. Responde, 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 responde. Só que Baal não ouve. Baal vai ouvir. Baal não respondia. E eles se retalhavam ali com facas, porque era costume. Eles tinham esses rituais. Como não houve resposta, eles queriam resposta. E Elias, meus irmãos, ao meio-dia ele começou a zombar. Olha só, Elias foi aqui usado. Ele zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Talvez ele está dormindo, ou ficou com uma viagem. Vocês têm que gritar mais alto, vocês estão falando muito baixo. E o povo ali clamando, irmãos. E eles clamavam em altas vozes, só que Baal não respondia. Sabe o que eu quero dizer aqui para você que está aqui nessa noite? As pessoas que estão frustradas nesta vida, seguindo um caminho errado, todavia, vai ter uma decepção muito grande. Você não quer ter decepção na tua vida, sirva a Cristo. Mas se você viver uma vida frustrada e batendo cabeça lá, cá, sabe? O tempo inteiro batendo cabeça, você vai ser frustrado, você vai ter decepção. Mas aqueles que servem ao Senhor, Deus sempre preserva. Baal não respondeu. E o que é que aconteceu, irmãos? No versículo 29, sucedeu que passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Baal não respondeu. Baal está surdo, Baal está dormindo, Baal não ouve. Baal não ouve. Será que Deus ouve ou não ouve, irmãos? Claro que Deus ouve. Isaías 59 diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir. Vamos lá, irmãos. Agora chegou a vez de Elias. Elias, no versículo 30, ele disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele. E ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Primeiro ponto: restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Ele tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Aleluia. Olha a organização do profeta Elias. E ele fez mais, irmãos. Com aquelas pedras ele edificou o altar em nome do Senhor. O altar tem que ser edificado no nome do Senhor. Aleluia! É o nome do Senhor, irmãos. E aí, o que mais que Elias ele fez, irmãos? Diz o texto que ele fez ali uma vala, um rego, em volta ali, irmãos, do sacrifício, segundo a largura de 2 medidas. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Ali Elias derrama água. Alguém olha e diz: você é maluco mesmo. Agora fica complicado. Quem colocar álcool, uma gasolina, vai colocar água para atear fogo. Quem já viu acender fogo com água? Você já viu isso, irmão? Mas quando
vez. Derramai água sobre o holocausto e sobre a lenha. Fizeram uma vez, fizeram duas, fizeram 3 vezes. O texto diz aqui, de maneira que a água corria ao redor do altar, irmãos, e até aquela vala encheu de água. Meu Deus do céu! E aí o que aconteceu? O versículo de número 36, no momento, irmãos, que Elias, ele estava lhe oferecendo, foi o momento de oferecer o sacrifício, o profeta Elias, ele se aproxima, naquele momento, ali do altar do povo, ele começa a falar com o Papai do céu. Esse momento é um momento sublime, irmãos. Vocês sabiam que a nossa oração ela tem um poder muito grande? Quando nós clamamos com todo o nosso coração aberto, voltado para Deus, a oração ela tem poder. E Deus ouve a oração de alguém que clama por sinceridade. Aleluia! Ah, o Elias foi o momento dele clamar a Deus Todo-Poderoso. E ele disse assim: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, eu que sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Naquele momento Elias disse: responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus. Aleluia. Responde-me, Senhor. Naquele momento, irmãos, meu Deus do céu, versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava ali ao redor, irmãos, do sacrifício. Este é o Deus que responde com fogo. O Deus de Deus está aqui para responder com fogo. Bendito o nome do Senhor. O Deus de Elias está. Ele responde com fogo. As pessoas estão aí sofrendo, pagando preço, vivendo uma vida dividida. Retorne para o Senhor hoje. Até quando você vai ficar aí cocheando entre 2 pensamentos, sendo esse meio crente? Ah, eu sou crente, mas eu sou assimilar. Ah, pastor, eu tenho muito medo de ir para o inferno, porque eu não sei lá se eu vou ser salvo. Tem alguém que fala assim. Ele diz: eu não sei se eu estou fazendo certo. Oh, irmãos, eu particularmente admiro pessoas que pensam assim. Porque, irmãos, nós precisamos ter uma certeza. Você tem lido a Bíblia? Quem tem lido a Bíblia diz amém. Dentro dessa palavra, a Bíblia Sagrada, ela contém tudo aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada. As bênçãos e as maldições são citadas na Escritura Sagrada. Esse livro sagrado aqui, irmãos, é que nos conduz para a salvação. Quando você faz uso desse livro sagrado, com dedicação, com temor de Deus, você pode ter certeza que Deus vai esclarecer para você o que é o céu. Eu não posso aqui pegar e trazer dúvida na cabeça de ninguém. Eu tenho que ter a certeza do que eu estou falando. E eu tenho a convicção que se cada um de nós lermos esta palavra com dedicação, pode ter certeza, Deus vai esclarecer para nós. Eu estou fazendo certo ou errado, Deus vai esclarecer. Não vai precisar do pastor ficar puxando a orelha de ninguém. Oh, irmão, você não pode fazer isso. Oh, irmão, pelo amor de Deus. Oh, irmão,
sabe o que é certo e o que é errado. Aí o diabo lança uma mensagem e diz, mas não tem nada a ver. Você vai dar ouvido da voz de Satanás? Não tem nada a ver. Misericórdia, Deus. Vamos viver a palavra do Senhor? Todos os profetas de Baal foram derrotados. E eu quero finalizar a mensagem aqui, porque a outra parte eu não quero comentar o que aconteceu com o profeta Elias. Outro momento nós pregamos essa outra mensagem, mas eu quero finalizar aqui. Elias venceu todos os profetas de Baal no nome do Senhor. E o povo entendeu que o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Aleluia.